Amados, saúde a todos com a santa paz do nosso Criador. 2019, fim de ano. O negócio desse ano não foi lá muito bom para as religiões, principalmente as neopentecostais, que são essas religiões mais novas, fervorosas, que tem o fervor do Pentecoste. Então, elas estão perdendo muitos clientes. E esse ano de 2019 foi mais ou menos para essas religiões aí. Muita confusão, muitos escândalos, o negócio tá feio. E os canais de denúncia que mostram os bastidores, que mostra o que eles procuram esconder dos seus fiéis, que traz à tona as suas mentiras, os seus enganos, para que as pessoas saibam o que não é evangelho e o que não é a igreja, para que as pessoas aprendam o que é realmente a igreja. Eles precisam saber o que não é. E o que não é a igreja? Religião, qualquer uma, não é a verdadeira igreja. Do verdadeiro Salvador que deu a vida por nós. Então, independente a placa, religião não é a igreja. Então, para isso, realmente precisa de pessoas que venham botar a sua cara com honra, sem medo e dizer: isso não é a verdadeira igreja. Então, religiões não são a verdadeira igreja. Cada uma diz que é, mas alguém está mentindo, ou todas estão mentindo, pois só há uma verdadeira igreja. Então, com as denúncias de que essas falsas religiões, essas falsas igrejas que se dizem a verdadeira igreja, cada uma diz que é a verdadeira, mas são falsas, pois o próprio Salvador diz que só há um caminho, e é Ele mesmo, pois foi Ele que deu a vida por nós. Então, amados, 2020, espero que o Evangelho verdadeiro cresça, e cresça, e cresça, para que realmente as pessoas sempre, às vezes, vêm com 4 pedras na mão quando vê um vídeo pela primeira vez. Mas quem é você para vir falar desses homens de Deus, esses caras grandão aí, religiosos famosos, que aparecem na televisão? Para muita gente, isso são pessoas ungidas pelo Criador. Mas, amados, pelos frutos conhecereis as árvores. O que é que o próprio Salvador disse? Que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Esses homens religiosos famosos são ricos, milionários. E como que eles construíram sua fortuna? Nasceram em alguma família rica? Não. Explorando a fé de pessoas simples e humildes que não conhecem o Evangelho. Pois se conhecesse, sabia que o Evangelho é de graça, dai de graça o que de graça recebei. O que esses homens grandões, religiosos grandões, faz é explorar a fé alheia. São exploradores da fé. O próprio Salvador é contra eles, pois não compactua, aqui não compactua com os cães gulosos. Apesar que, através da própria Bíblia, eles distorcem os textos e conseguem fazer com que as pessoas fiquem alucinadas pelos seus segmentos religiosos. Cada uma que defende a sua placa. O da congregação, ele acha que a salvação é lá na congregação. Mas o próprio Salvador disse que a salvação é nele, foi ele que deu a vida por nós. A congregação se denomina como a última arca, isso é que eles passam para os seus fiéis. Mas o Salvador não falou nada disso. Ele disse: só há um caminho, eu sou a porta. Já falando em porta, a Universal diz que ela é a porta. Não, cada religião que tomou a salvação para si, e as denúncias vêm fazendo as pessoas entender o verdadeiro Evangelho, e também as pessoas que procuram, que se sentem lesadas e enganadas, essas estão abrindo os olhos, e a maioria delas estão entendendo, estão caindo fora, e a tendência é cada dia mais as religiões estarem mais vazias e mais vazias. 2019 foi ruim para a maioria das religiões, com certeza foi, mas 2020 será muito pior. Vai perder, a maioria das religiões vai perder clientes, pois são clientes, pois leva dízimo, oferta e trabalho gratuito e voluntário.
Você não precisa de religião, amados. Você que frequenta a religião, digo para você, você não precisa de religião. Mas as religiões precisam de você. As religiões sem você, ela morre. Porque as religiões precisam de membros para se manter vivas, para manter a sua ilusão e o seu engano. Mas a verdadeira igreja não precisa de religião, pois a verdadeira igreja precisa aprender o verdadeiro ensinamento que foi o próprio Salvador que trouxe e colocar no seu dia a dia. Que é praticar o bem, honrar o teu pai e tua mãe, não trair o seu cônjuge, trilhar o caminho correto, ser honesto com o seu próximo, não fazer negócio desonesto. Você realmente, você que entendeu o Evangelho e praticar no seu dia a dia, não precisa de religião. São clubes, religião são como clubes ou como facções, pois cada uma facção, ela defende o seu grupinho. E religião é isso. Religiões são facções com formato de clube, onde as pessoas criam ali uma amizade, laços quase que familiares, e que se cria costumes. E por isso que é muito difícil largar uma religião e seus costumes e hábitos. Mas a partir do momento que você começa a ler o Evangelho e entender o Evangelho, você vai ter que tomar essa grande decisão. Seguir o Evangelho ou caminhar com as religiões. E graças ao verdadeiro Criador que tem aberto o olho de muita gente, ou os olhos de muita gente, as religiões estão cada dia perdendo mais cliente. É óbvio que nem todo mundo que sai das religiões pratica o Evangelho, ou procura colocar no seu dia a dia o Evangelho. Mas muitas delas estão colocando. Pois o próprio Salvador nunca falou que a igreja dele ia ser a maioria. O engano é muito maior. O engano é gigantesco. Ele disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Pois o engano seria algo gigantesco. Hoje em dia nós temos milhares de religiões. Uma para cada gosto. Você não se agradar daquela, tem uma já ali mais diferentinha. De repente ali tu se dá bem. Mas amados, só existe um caminho. E ele não falou que era alguma religião. Ele disse que era ele mesmo. E eu me alegro ao ver a derrota desses enganadores, ao ver a preocupação de Macedão, a preocupação de Valdomirão, de RRR, esses homens, eu já vi cada situação desses homens tiririca da vida muito bravos, porque eles sabem que precisa arrecadar milhões para manter um esquema milionário, aonde não só a família dele, que são muito abastada, mas aqueles que são próximos também se tornam gulosos e querem muito também. Então os caras gastam horrores de dinheiro. Não custou do suor deles, eles não vivem do próprio suor, então eles não estão nem aí. Um exemplo, uma das filhas de um conhecido bispo do Brasil, que mora fora do Brasil, gastou 500 mil reais com uma bolsa. Isso é absurdo ou não é? Que daria para comprar uma bela de uma mansão, coisa que muitos dos seus obreiros não têm. Ela gastar numa bolsa desse tamanho, porque leva um nome lá famoso de não sei das quantas. Então é absurdo o que os religiosos grandões fazem com os seus clientes, fazem de besta. Então, amados, acorde, acorde. Em 2020 seja um ano de virada para a verdadeira igreja, que vem crescendo, pessoas que estão aprendendo o Evangelho cada dia mais. E a libertação do povo da mentira e do engano das religiões é uma vitória para o verdadeiro Salvador e o verdadeiro Criador, pois foi o verdadeiro Salvador que deu a vida por nós, não foi religioso algum não. Placa de religião, qualquer religião, amados, eu já falei isso muitas vezes, mas não custa repetir, que tiver a sua própria doutrina, ela não vem do verdadeiro Salvador. Então, acautelai-vos, amados. Seja lá quem for vos apresentar uma doutrina, o próprio Salvador diz: faça dela anátema, amados. Eu fiquei, vou falar rapidinho sobre isso, fiquei 8 anos na última religião que eu participei.
era muito dedicado lá. Era um auxiliar de jovens na Congregação Cristã do Brasil. E lá eu fazia de tudo, amados. Era o perfeito escravo. Era muito bem. As coisas que eu procurei fazer lá, procurei fazer da melhor maneira. Eu cuidei de som. Eu fiz lanche para a criançada lá, que durante os cultos jovens e menores era dado lanche. Eu preparava tudo ali. Nunca peguei um centavo de coletas para comprar lanche para as crianças. Eu mesmo tirava do meu próprio bolso e fazia o lanche. E era lá um trem muito bem organizado. Não é comparado a essas outras denominações, não. A maioria, eu conheço um pouco de cada uma, mas a diferença entre a congregação e muitas aí é gritante. Mas mesmo assim é doutrina de homens, amados. Eu atendi culto de jovens, eu cooperei da melhor forma possível. Essa semana até entrou um moço no canal aqui, fez um comentário até, não foi ofensivo e respeitoso, falando da minha passagem por a congregação. Tenho respeito por muitas pessoas que ainda estão lá, pois existe muita gente sincera em religião ainda, amados. Muita gente sincera. Quando a gente fala essas coisas, não é contra as pessoas, é a favor delas, para que elas venham procurar ver se o que estão ensinando lá está aqui no Evangelho, para que as suas almas não sejam enganadas. A ideia não é combater as pessoas, mas sim o engano, para que a alma de cada um dia esteja do lado correto. Pois acautelai-vos para que ninguém, amados, vos engane. Não é um enganinho, é engano muito bem feito. Doutrinas de homens. Pois veja quem foi que trouxe a doutrina da sua religião. Pois o próprio Salvador deixou muito bem claro. Quantos tipos de doutrina existe? Doutrina de demônio, doutrina de homens, anjos e do próprio Salvador. Qual que você segue? Qual é a doutrina que você segue, amados? Pois só há uma que conduz ao verdadeiro caminho. Então, analisai. Veja se eu sou contra você ou contra o engano. Eu não sou contra você. Aí o moço respeitosamente disse que o que eu pregava lá se cumpriu na vida das pessoas, de algum jovem. E olha, amados, eu não deixei de crer nos dons. Não, os dons é bem claro que existe. Mas o que a gente tem que acautelar é com engano, para não permanecer no engano. Paulo, ele foi excelente quando ele esteve do outro lado, até o dia que ele teve um encontro com o verdadeiro Salvador, que mudou de vida e deixou de perseguir aos cristãos e passou a ser perseguido. Então, amados, hoje em dia a gente é muito perseguido por religiosos, temos que tomar um certo cuidado, mas mesmo assim é necessário que esse tipo de trabalho seja feito. Peço que o verdadeiro Criador abençoe a todos esses que buscam levar a libertação às pessoas, que tiveram coragem, como Alfredo Paulo, Natan, Profeta Nervosão, Profeta Nervoso, esses que fazem as denúncias, Marcelo Roque, Davi Vieira. Esse canal do Davi Vieira eu conheci há pouco tempo, mas é um moço que faz ótimos vídeos também. Você que não é inscrito no canal do Davi, ó, ótimo canal. E são muitas pessoas, o Daldesse, são muitos canais de denúncia, amados. Mas principalmente as pessoas precisam saber o que não é a verdadeira igreja, para que ela possa conhecer a verdadeira, principalmente quem está nas doutrinas erradas. Então, amados, não é contra as pessoas, e sim a favor delas, para que venha trilhar o verdadeiro caminho. Somente isso, amados, que o verdadeiro Criador vos abençoe, pois só há um caminho. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, e que esse ano de 2020 seja um ano de libertação para os que ainda estão cativos. E os que deixaram as religiões, amados, não deixe a crença no verdadeiro caminho, não. Procura conhecer mais o Evangelho, lê, para que ele venha entrar no teu coração. Pois um dia, se a Bíblia for proibida de a gente ler,
ele estando aqui, daqui ninguém tira, amados. Então, cuidado. Leia o Evangelho para que ninguém vos engane. Somente, amados, que o verdadeiro Criador vos abençoe.